Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você. Se eu te dissesse que você pode reescrever sua realidade como quem troca de roupa, você acreditaria? Né? Além disso, combinando a física quântica com técnicas esotéricas milenares, isso é possível. Então a gente pega os antigos conceitos das antigas civilizações, trazendo porque o que hoje, cada vez mais as pessoas utilizam como conhecimento, então você fica mais perto daquilo que você quer conquistar. Então hoje eu vou mostrar para você como manifestar de forma consciente e também energética. Alguns conceitos claros, básicos que eu vou te falar, que na verdade vão te ajudar muito nesse processo. O primeiro, basicamente tem aqui são 3 passos e basicamente algumas dicas que eu vou te passar. A primeira delas é a base, então aquilo que a gente vai usar como referência, que é basicamente a realidade é moldada pela sua própria consciência. A gente tem 3 tipos de consciência, vamos dizer assim, o inconsciente, o subconsciente, existe até o superconsciente, mas não vai ser o foco agora desse podcast, desse vídeo, mas quando a gente fala de consciência tem a ver com o neocórtex, que é essa parte do nosso córtex mais avançada, e a gente pode dizer como se fosse a última a ser formada, que seria o conceito da tomada de decisão. Até tem o pré-frontal aqui que é da tomada de decisão. Então, a física quântica, por exemplo, mostra que o observador altera o observado. Então, você, por exemplo, prestar atenção naquilo que está acontecendo na sua vida faz com que as coisas sejam alteradas para o sentido que você quer. Então, ao invés de esperar alguém, uma divindade, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, alterar o seu resultado, te dar o dinheiro que você precisa, você começa a enxergar, peraí, como que eu estou tomando as decisões? Como que está meu trabalho? Como que está minha rotina? Como que está minha alimentação? Como que está eu tomar água? Como que está a minha relação com o meu corpo? Como está a relação com a minha mente? Como está a minha relação com o espírito? Você começa a questionar tudo isso. Então você não é vítima da realidade, o pessoal coloca vítima da sociedade, mas você é o co-criador dela, você cria ela. Então se a gente pensar, por exemplo, até tem um conceito dos países, então porque tem países que, se desenvolvem, desenvolverão mais do que outros. Tem a ver com recursos naturais? Não necessariamente. Tem a ver com ter litoral? Não necessariamente. Tem a ver, por exemplo, com as pessoas? Não necessariamente. Tem a ver com o modelo mental? Sim. Então, tem países que são desenvolvidos por causa do modelo mental, não necessariamente pela quantidade de pessoas, recursos naturais ou outros critérios. Então, a questão que eu quero pôr para você é: qual frequência que você está emitindo agora? É uma frequência baixa? Raiva? Eu não gosto de usar ódio, porque ódio não tem muito a ver. As pessoas colocam ódio como se fosse sorvete na esquina. Não, não é. É raiva, é ansiedade, estresse, depressão. Tem a ver, por exemplo, com inveja, você ter mágoa de alguma situação, ou subindo na frequência, vai ser alguma coisa de neutralidade. Tá beleza desse jeito, tá bom. Aí tem muita gente que vive assim, deixa a vida me levar, as coisas vão sendo alteradas por outras pessoas e na verdade os resultados nunca são do seu jeito, mas são do jeito que as pessoas colocam. Eu sempre falo do governo oculto, por exemplo, da Matrix mental, fica sempre daquele jeito mais ou menos. E até o conceito que a gente utiliza, eu lembro uma vez um educador financeiro utilizando isso, que é, por exemplo, usando a metáfora do Brasil. Por que o Brasil nunca evolui? Porque o Brasil sempre quer tirar nota na média. Existem pessoas acima da média no Brasil? Sim, mas ao mesmo tempo essas pessoas não são valorizadas, E é interessante isso, achei interessante a forma como que ele colocou isso, e tem muito a ver, Então, isso só acontece no Brasil? Não, tem vários países, por exemplo, que tem pessoas acima da média, mas tem países que, suportam, Então dão suporte para essa pessoa ser valorizada, tal como uma pessoa que ainda não está oferecendo os resultados que precisam. Então é bem interessante quando a gente estuda mais sobre esses modelos mentais. Existem técnicas esotéricas que funcionam como códigos vibracionais. Eu vou passar 4 aqui que são extremamente importantes. A primeira delas é a visualização guiada com símbolos sagrados. Então, por exemplo, Flor da Vida. A gente tem até um curso que chama Quantum Waves, que a gente fala sobre ondas sonoras, ondas quânticas. Se você quiser adquirir, é só acessar o nosso site diegomangabeira.com.br ou loja.diegomangabeira.com.br que tem lá, tá? Então a Flor da Vida, por exemplo, ela é uma flor.
Mas antes da flor da vida, se a gente pensar em relação à geometria, existe o círculo, existe o triângulo, existe, por exemplo, o vesica piscis, que na verdade é a união, é o que a gente chama na matemática de a união entre dois conjuntos. É a teoria dos conjuntos, né, que a gente aprende na escola e esquece ao longo da nossa vida. Mas faz todo sentido. Se a gente estivesse já numa frequência onde as pessoas entendessem a matemática em tudo, ficaria mais fácil de a gente entender porque a gente aprende de Bhaskara, equação de primeiro grau, segundo grau e assim por diante, né? Flor da vida vai dar origem à árvore da vida também. Olho de Horus, né? Então você já deve ter ouvido falar ou já viu o olho de Horus. Inclusive tem o olho de Ra também, tá? E nesse caso, o olho de Horus é você enxergar além daquilo que você precisa enxergar. Ou começar a enxergar aquilo que você precisa enxergar, né? Muitas pessoas também não querem admitir, né? São egocêntricas, extremamente teimosas em não aceitar, na verdade, que precisa de mudança, né? Pode ser o seu caso. Rituais com cristais e velas coloridas, por exemplo, usadas para focar a intenção. Toda cor tem uma intenção, né? Então, por exemplo, uma cor branca, uma cor, né, que você já sabe, por exemplo, uma cor da neve, né? A cor branca, sujaria e limpeza. Então, uma cor preta, por exemplo, é uma coisa mais negativa, né? Nesse caso, é o conceito de energias, certo? Então, seria, por exemplo, a luz e a escuridão. Não tem a ver com... o pessoal costuma misturar com... primeiro usa a palavra raça, né? E a gente sabe, usando as antigas civilizações, que na verdade nós viemos, né? Vemos, né? Basicamente, vieremos, né? Da mesma fonte, que basicamente é o quê? Todos temos a mesma origem, independente da cor da pele, né? E quando a gente pensa nessa perspectiva, também existem uma ciência por trás. Os cristais, por exemplo, as velas, né, têm um significado. A vela, principalmente, porque você vai ter o pavio, você vai ter a parafina, ou a cera, né? Eu tô até procurando para comprar velas antigas, porque as velas antigas elas duravam mais, a cera, né? Por exemplo, a gordura é muito mais consistente e dura muito mais. Se tiver uma dica, deixa nos comentários aí. Afirmações vibracionais, por exemplo, ditas no espelho, em voz alta, com emoção real, primeira pessoa. Eu sou rico, eu sou rica, eu sou próspera, eu tenho fartura na minha família, eu consumo alimentos naturais. Por exemplo, me preocupo não é legal, mas eu cuido, né? Eu cuido do meu corpo, da minha mente, do meu espírito. Escrita quântica, uma outra estratégia. Reescreva a sua realidade como já estivesse vivendo-a. Então coloca no papel, compra um caderno, a gente falou caderno de ouro, né? Então basicamente tudo ali você vai arquivar toda essa memória que é importante para você, né? E isso vai o quê? Reverberar o estado interno. Então você vai transformar o seu mundo interior, e logicamente que isso vai ser muito mais importante que o ritual externo. E isso vai fazer com que você altere a sua realidade exterior. Mas a gente é treinado para entender que mudando o externo, muda o interno, né? Também. Mas, por exemplo, se eu falar para você, comece a fazer uma dieta hoje, né? Aí você já vai pensar negativo, a maior parte das pessoas pensa negativo. Mas se eu te disser, por exemplo, por que você não começa a criar uma dieta alimentar que faça sentido para você, né? Que não precise, por exemplo, de extremos. E o que acontece a maior parte das vezes quando eu falo em dieta é você adotar um tom extremista. E as pessoas costumam fazer muito isso. E é por isso que não dá certo nenhuma dieta, nenhum relacionamento. Muitas pessoas, né, têm sofrido muito por isso, né? Quer encontrar uma gêmea ou quer ter uma relação melhor, mais saudável com as pessoas que amam, mas na verdade não estão dando certo. Por quê? Basicamente não estão dispostas a fazer isso, né? Então, não é um cristal, um mantra, um incenso que manifesta, é o seu campo vibracional, né? É basicamente uma ferramenta física, material? Sim, mas o seu mundo interno que vai alterar o todo. Então, o ritual é só uma ferramenta. O verdadeiro poder é em estar em sentir como se já fosse real. E como que é sentir que já fosse real? Você já está lá, né? Eu já tenho o dinheiro que eu preciso, eu já tenho a saúde que eu preciso. Lembrando que não adianta se enganar também, né? Vamos pensar, acontece muito com as pessoas que não têm dinheiro. Gasta tudo, usa o limite do cartão de crédito, que é um dos maiores limites, limite de cheque especial, e depois espera que Deus resolva tudo, né? Isso não é lei da atração, isso é desespero, né? O cortisol, estresse, ansiedade. Ah, Diego, mas você não sabe da minha realidade. Eu não sei, mas eu já fui endividado, minha família também. Entendeu? E eu conheço muitos empresários que passam pela mesma coisa. A gente usa broken em inglês, né? A maior parte das pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas que são milionárias e bilionárias
né? Como eu, na verdade, passaram pela mesma história de vida. Todas as pessoas, na verdade, elas tiveram um passado onde elas quebraram. Eu já fali também. O ponto principal não está em você enxergar apenas uma batalha perdida, mas em enxergar a guerra. Entendeu? E eu gosto de estudar bastante sobre isso porque todas as pessoas que chegaram no nível que elas queriam, não comparando as outras, mas elas mesmas, sendo adversárias delas mesmas, elas chegaram onde que queriam. Porque elas venceram e vencem e vencerão a si mesmas. Né? Então tem até 3 passos para reprogramar sua realidade. Desconstrua a velha identidade. Já foi passado. Instale a nova versão com práticas diárias, visualização, escrever, afirmar que a gente já passou hoje e haja como se já tiver. Então assim, haja com prudência. É isso que você quer? Então haja dessa forma. Agora pare também de se enganar querendo um mundo que nunca mais vai voltar. Tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.